Devocional Minuto na Palavra. Encontrando favor. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. O Noé da imaginação popular é um gigante espiritual, um herói da fé. Na verdade, porém, ele era apenas um homem comum. Ele era como todo mundo enquanto realizava suas tarefas diárias, ganhava vida e criava seus filhos. Antes que a história de Noé se desdobre, somos informados de que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Gênesis 6, 5 e 6. Nenhuma distinção é feita aqui. Sem exceção, toda a raça humana estava envolvida na maldade, incluindo Noé. A questão é clara: todos pecaram. Todos estavam alienados de Deus. Todos devem enfrentar julgamento. Porém, Noé, pela graça de Deus, a realidade do pecado e do julgamento é sempre temperada por um porém divino. A graça de Deus, inexplicável e imerecida, foi estendida a Noé. Essa foi a única coisa que acabou por distingui-lo do resto da humanidade. Deus escolheu Noé e sua família para serem os destinatários de sua graça, estabelecendo um relacionamento com ele que não existia antes. Por causa dessa graça, Noé se tornou um homem justo que andava com Deus. Gênesis 6, 9. Noé não podia reivindicar nada a Deus. Sem qualquer virtude de sua parte, e contra todas as probabilidades, Deus simplesmente interveio na vida de Noé. Muitas pessoas têm a impressão de que a graça não é encontrada no Antigo Testamento. A impressão de que nos primeiros dias era tudo fogo e enxofre, lei e julgamento, e que só quando Jesus chega é que a graça aparece. A realidade, porém, é que a graça não apenas precede a criação, mas também se desdobra no meio dos julgamentos ao longo da história e em todas as páginas da Bíblia. E em toda a Bíblia a graça se manifesta. Noé construiu um barco em obediência às palavras de Deus, quando as palavras de Deus eram tudo o que ele tinha para continuar. Quando experimentamos a graça em toda a sua plenitude, ela nos diminui e exalta a Deus. Isso nos faz perceber que a vida toda diz respeito a Ele e a sua bondade para conosco. Isso nos leva a confiar em sua palavra e obedecer a seus mandamentos. A única coisa que distingue você da cultura ao seu redor é a mesma coisa que distinguiu Noé das pessoas de sua época: o favor imerecido e generoso de Deus. Portanto, esteja em guarda contra o orgulho espiritual, tanto quanto contra o compromisso mundano. Nenhum de nós é inteligente o suficiente para entender a ideia de salvação, ou bom o suficiente para merecer a alegria da salvação. Você e eu não somos merecedores, mas ainda assim, Deus interveio. Só quando a graça de Deus apertar nosso coração, nós, como Noé, andaremos no caminho do nosso Criador em vez do caminho do nosso mundo, e viveremos em humildade obediente e esperança confiante. Apenas a graça tem esse efeito.